Olá, galera, sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os movimentos, né, da Terra. Então, vamos observar, né, como se dá os movimentos da Terra, né? Então, observando, né, que a Terra, assim como os outros astros, né, do universo, realiza, né, determinados movimentos, né, no espaço sideral, né? Vocês conhecem, né, algum desses movimentos, né, que a Terra faz, né? Então, você saberia dizer qual é a relação desses movimentos, né? Qual é a existência, né, dos dias, né, e das noites, ou com as estações do ano, né? Então, isso nós vamos observar, né, a partir de agora, né? Então, o movimento de rotação, né? Então, o movimento de rotação a Terra realiza, né? Nesse movimento, o planeta gira, né, no sentido oeste-leste, né, ao redor do seu eixo imaginário, né, que atravessa, né, um polo ao outro, né? Esse eixo apresenta, né, uma inclinação, né, de aproximadamente 23 graus. Para realizar uma volta completa, né, ao redor do seu eixo, a Terra leva em cerca de 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, ou seja, aproximadamente 24 horas para que a Terra possa fazer esse movimento de rotação, né? Durante esse movimento, né, acontece a sucessão, né, dos dias e da noite, né, pois na parte da Terra, né, iluminada pelo Sol é dia, né, enquanto a iluminação do Sol é noite, né? Então, a gente observa, né, que o movimento de rotação vai estar relacionado com o que nós chamamos de dia e de noite, né? E observando, né, esse mapa abaixo, né, a gente vai ver, né, a questão do movimento de rotação, né? Ou seja, a parte que está sendo, né, iluminada pelo Sol é denominada, né, de dia, né? E enquanto a outra parte, né, que está escuro, né, ou seja, é denominado noite, né? Isso é um movimento de rotação da Terra, né, em seu eixo, né, imaginário, que é realizado, né, pelo planeta Terra. Né? O movimento de rotação da Terra, né, nos passa a impressão, né, de que ao longo do dia, né, o Sol é que se movimenta no céu, né? E isso, né, acontece porque durante o dia vemos, né, que o Sol aparece pela manhã na direção leste, né? E com o passar das horas, né, vai mudando, né, de posição até o poente, ou seja, na direção oeste, né? No entanto, quem se movimenta, né, de oeste para o leste, né, é a Terra, né? Esse trajeto, né, que aparentemente o Sol realiza, chama, né, esse movimento, né, aparente do Sol. Ou seja, não é o Sol que se movimenta, né, mas a Terra. Mas aí a gente chama esse movimento de aparentemente o Sol. Então, aqui, né, a gente pode observar esse esquema do lado, né? O esquema, né, de movimento, né, aparente do Sol, né? Ou seja, o movimento, né, ou seja, que a gente pode observar, né? Ou seja, leste-oeste, né? Aí onde o Sol ele vai se pôr, né? Ou seja, o Sol ele aparece pela manhã no leste, né? E com o passar das horas vai mudando de posição até o poente, ou seja, na direção oeste. Então ele nasce no leste e vai se pôr ao oeste. Então, esse aqui é o esquema, né, de movimento aparente do Sol. Então, temos também a questão dos fusos horários, né? Ou seja, devido ao movimento de terra, né, de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, parte da superfície terrestre, né, passa a ser iluminados pelo Sol, enquanto outros deixam de receber os raios solares. Ou seja, a partir do movimento de rotação, que provoca, né, a sucessão, né, dos dias e das noites. O ser humano, né, criou, né, um sistema para organizar, né, as diferentes horários, né, em toda a superfície do planeta, né, que é o sistema de fusos horários que nós conhecemos, né, ou seja, assim, a superfície do globo terrestre, né, foi dividida em 24 fusos horários, né, cada fuso é formado, né, por uma faixa imaginária com 15 graus de longitude, né, que se estende de um polo a outro, né, todos os lugares situados em um fuso adotado, né, na mesma hora. Aqui a gente pode observar o mapa mundi, né, os fusos horários, né, ou seja, a contagem, né, das horas em todo o planeta é feita, né, com base
em um fuso principal, né, definido, né, pelo meridiano de Greenwich, né? Com esse fuso, né, com base nesse fuso, todos os demais fusos localizados a oeste, né, apresentam horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, né? Os fusos localizados no leste, a leste, né, Greenwich, ao contrário, né, possui horas adiantadas, né, em relação ao fuso principal. Então, a gente observa essa linha principal, né, que corta, né, o planeta, né, que é a questão do meridiano de Greenwich, ou seja, quem estiver a leste aumenta as horas, né, e quem estiver a oeste vai diminuindo as horas, ou seja, as horas vão ficando, ou seja, atrasadas. Então, a gente pode observar, por exemplo, né, a questão, aí, enquanto Londres, localizado no fuso horário de Greenwich, são 12 horas da manhã, né, em Brasília, que está o fuso a oeste, né, são 9 horas da manhã. Né? No mesmo momento, em Tóquio, no Japão, né, que está no fuso leste de Greenwich, são 21 horas. Então, a gente observa aí a diferença, né, ou seja, desse Greenwich, né, do fuso horário de Greenwich, ou seja, quando é 12 horas da manhã em Brasília, é 9 horas da manhã, né, ou seja, enquanto Londres 9 horas, né, ou seja, em Brasília, que está a fuso, são 9 horas. E no Japão, no Tóquio, né, são 21 horas, a questão dos fusos horários de uma região para a outra. Como a gente observou aqui nesse mapa, né? E, para evitar transtorno, né, por causa da diferença de horas, né, muitos países, né, fizeram, né, adaptação, né, aos fusos teóricos, né, baseado na divisão dos 15 graus, né, e definiram, né, limites práticos, né, para os fusos horários. Essas alterações, né, fizeram com que os limites dos fusos horários fossem, né, adaptados, né, a alguns limites administrativos dos países. Fusos horários no Brasil, né? Ou seja, devido à grande extensão do seu território, com mais de 4.000 quilômetros, né, no sentido leste-oeste, o Brasil possui 4 fusos horários. Então, o Brasil ele vai possuir 4 fusos horários. Todos esses fusos estão situados, né, oeste de Greenwich, e por isso, né, apresenta horas atrasadas em relação ao horário, né, horário desses meridianos. O horário oficial brasileiro, né, estabelecido, né, pelo horário de Brasília, ou seja, no fuso, né, que abrange todos os estados, né, das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além, né, das ilhas oceânicas, né, no Distrito Federal, dos estados, né, de Goiás, Tocantins, Pará, né, e Amapá. Né, como a gente vai observar aqui no mapa, né, os fusos horários brasileiros, né, a gente observa a questão, né, dos fusos horários relacionado ao horário de Brasília, né, que é o horário principal. Então, a gente observa aqui nesse mapa, né, ou seja, as regiões de menos 5 horas, menos 4 horas, menos 3 horas e menos 2 horas de Greenwich, né, relacionado aos... Então, nós podemos observar que no Brasil, né, existe, né, esses 4 fusos horários, né. E, né, os horários brasileiros também variam, né, em função da vigência, né, do chamado também horário de verão. Né? O horário de verão foi adotado, né, pela primeira vez no Brasil em 1931, né, e consiste, né, em adiantar o relógio em 1 hora. Né? Seu objetivo é reduzir, né, o consumo de energia, né, e obter o aproveitamento, né, da luz natural do sol solar. Né? Então, esse procedimento é adotado regularmente, né, apenas nos estados mais distantes da linha do Equador, né? Pois neles há maior diferença, né, na duração dos dias e das noites, né, no período em que o horário de verão é adotado. Então, nós podemos observar que os estados, né, que adotaram o horário de verão, né, ou seja, são os estados que estão mais distantes, né, da linha do Equador. Então, são os estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou seja, os estados, as regiões, né, que adotam o horário de verão por estar mais distante da linha do Equador são a região centro-oeste, né, a região sudeste e sul do Brasil, né, que são os estados, né,
ou seja, que fazem parte, né, dessas três regiões. Já as regiões norte e nordeste, né, por ficarem próximas à linha do Equador, esses estados, eles não aderiram, né? Ou seja, que por eles estarem mais próximos da linha do Equador, eles não aderiram, né? Ou seja, ao horário de verão. Então, o movimento de translação, né? E as estações do ano. Então, nós vimos o movimento de rotação da Terra, mas vamos ver como se dá esse movimento de translação e as estações do ano, né? As estações do ano são um período, né, de aproximadamente 3 meses, né, que se distingue, né, por apresentarem certas, né, características, né, de tempo atmosférico. A ocorrência, né, das estações do ano deve ser inclinação, né, do eixo de rotação da Terra e também ao movimento que nós denominamos de translação. Então, ou seja, o deslocamento que o nosso planeta, né, realiza percorrendo uma trajetória ao redor do Sol em um período de 365 dias e 6 horas, né, que é o movimento de translação. Ao longo desse percurso, cada parte da Terra recebe a quantidade diferente de luz e de calor solar. Então, a gente observamos aqui a ilustração abaixo, né? Aproximadamente, né, entre 21 de dezembro a 21 de março, né, os raios solares inclinam, né, mais diretamente sobre o hemisfério sul, né, e tem, né, menor incidência, né, sobre o hemisfério norte. Nesse período, né, é a estação do ano verão, né, no hemisfério sul, e inverno no hemisfério norte. Então, um período que vai de 21 de dezembro a 21 de março, nesse período é verão no hemisfério sul, né, e no norte é inverno. E 21 de março a 21 de junho, né, ou seja, os raios solares incidem, né, ou seja, de forma mais igualitária no hemisfério, né, norte e sul da Terra. Essa quantidade equilibrada de luz e calor, né, dá origem, né, ao outono, né, no hemisfério sul e à primavera no hemisfério norte. Então, aqui a gente pode observar que no período no hemisfério sul, né, para que vocês possam compreender, é onde nós estamos localizados. Então, na nossa região, de 21 de dezembro a 21 de outubro é verão, e de 21 de março a 21 de junho, na nossa região, que fica no hemisfério sul, é outono, né? E de 21 de junho a 23 de setembro, os raios solares incidem, né, mais diretamente sobre o hemisfério norte, né, e tem menor incidência no hemisfério sul. Nesse período é verão no hemisfério norte, né, e inverno no hemisfério sul. Então, nós observamos que de 21 de junho a 23 de setembro, né, a estação do ano que vai estar relacionada ao hemisfério sul é inverno, né, onde nós estamos, aqui no hemisfério sul. E de 23 de setembro a 21 de dezembro, né, os raios solares, né, incidem, né, de forma mais igualitária, né, no hemisfério norte e no sul do planeta, né? A quantidade equilibrada de luz e calor dá origem, né, à primavera no hemisfério sul e ao outono, né, no hemisfério norte. Então, de 23 de setembro a 21 de dezembro, né, ou seja, onde nós estamos aqui no nosso país, Brasil, né, se localiza no hemisfério sul. Então, é primavera, né, nesse período relacionado, né, com as estações do ano. E, né, por causa das estações do ano, né, as condições, né, atmosféricas, né, da Terra adquirem determinadas características, né? Os dias podem ficar mais quentes ou mais frios, né? Mais secos ou mais úmidos, né? Entre outras características também. Tais mudanças, né, são sazonais ou periódicas, né, pois se repetem, né, todos os anos, né, de maneira semelhante. Além disso, né, as variações climáticas influenciam, né, no crescimento, né, das flores, das plantas, no deslocamento, né, dos animais, nos regimes dos rios, nos hábitos das pessoas também.
com o uso, né, de roupas mais quentes, né, no inverno e mais frescando, né, no verão, né? E também no desenvolvimento, né, de algumas atividades, como a definição da época, né, no plantio, né, da colheita, né, e de certas lavouras, né? Ou seja, aqui na nossa região, no Nordeste, né, onde nós moramos, né, nós estamos localizados, no Nordeste nós não caracterizamos, né, essas estações do ano, né? Nós observamos o Nordeste apenas como um período chuvoso, né, que é o período invernoso, onde está período de chuva, que vai mais ou menos de janeiro a junho, e período de verão, né, que são período de seca, né, de sol, que vai de julho, né, a dezembro, né, que são os períodos de seca da nossa região. Então, essas e outras mudanças, né, dão um novo aspecto, né, às paisagens, né, de acordo com as estações do ano, né, em que ocorre. As zonas térmicas, né, ou seja, as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, são, né, facilmente percebidas, né, nas zonas temperadas, né, do globo terrestre, né, onde a incidência, né, dos raios solares varia, né, com a maior intensidade, né, durante o ano. Nessas regiões, durante o inverno, as temperaturas permanecem, né, mais baixas, se é comum, né, que é comum na ocorrência, né, de neve. Na primavera e no outono, as temperaturas, né, são amenas, né? Nem muito frio, nem muito calor. No verão, as temperaturas se elevam, né, e faz muito calor. Em outras regiões do planeta, porém, as estações do ano, né, são pouco definidas, né, e mais difíceis, né, de ser percebida nas paisagens. Né? Ou seja, isso ocorre, né, por exemplo, em uma extensa área, né, do nosso país, né? Ou seja, nas áreas do nosso país fica mais difícil, né, observar, né, essa questão das estações do ano. Né? Grande parte do território brasileiro encontra-se em zonas, né, ou seja, que recebe maior incidência dos raios solares, né, que são as zonas intertropical, né, apresentado por isso, né, a temperaturas elevadas praticamente o ano todo, né. Nessas áreas, né, as estações do ano diferenciam basicamente pela existência, né, de dois períodos, né, os das chuvas, né, e os das secas, né. Somente o sul do Brasil, localizado na zona temperada do globo, né, apresenta, né, temperaturas mais baixas, né, durante o inverno. Já nas zonas polares, né, que recebem menor incidência dos raios solares, as temperaturas são muito baixas, né, praticamente o ano todo, né, em geral, abaixo, né, de 0 graus. Como a gente pode observar aqui nesse mapa, né, ou seja, nesse esquema abaixo, né, como a gente pode verificar, com a incidência, né, dos raios solares varia, né, entre as regiões da Terra, né, e caracteriza, né, as zonas térmicas do globo, né? A gente pode observar, não sei se vocês podem observarem aí, do 1 ao ponto 3, né? Ou seja, vocês podem observar as linhas imaginárias, né, que nós temos. Aí nós vamos ter a linha principal que corta o nosso planeta, que é a linha do Equador, número 1. Vamos ter abaixo, né, o Trópico de Capricórnio, né, abaixo da linha do Equador, e o Círculo Polar Antártico, né? E acima da linha do Equador nós temos o que? O Trópico de Câncer, né? E o Círculo Polar Ártico, né? São as imaginárias. Então, na zona intertropical, né, na linha 1 do Equador, né, os raios solares, né, incidem, né, diretamente e com muita intensidade, né? Por isso, essas regiões apresentam, né, temperaturas elevadas, ou seja, durante praticamente o ano todo. Então, nós observamos, quanto mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas, né? Já na 2, né, nas zonas temperadas, os raios solares, né, incidem, né, de maneira pouco inclinada, mas com maior incidência, né, com maior intensidade, né, do que nas zonas polares. Por isso, essas regiões, né, apresentam temperaturas baixas, né, durante o inverno e altas no verão, né, e amenas, né, no outono e na primavera. Então, nas zonas temperadas, né, o ponto 2, que estão os trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer, né, a gente pode observar que nós vamos ter mais, as temperaturas vão ficar amenas, né?
Ou seja, já nas zonas polares, que são os número 3, aí vocês observam, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico, né? Os raios solares, né? Incidem, né? De maneira muito inclinada e com pouca intensidade, né? Por isso, essas regiões, né, elas apresentam, ou seja, temperaturas muito baixas durante né, praticamente todo o ano. Então, a gente observa, né, as características, né, dessas zonas térmicas, né, do nosso planeta. Então, a gente observa que quanto mais próximo da linha do Equador, maior intensidade, né, maior elevadas são as temperaturas, né? E quanto mais distante da linha do Equador, menos intensidade dos raios solares. Então, por isso que as temperaturas vão sempre ficar mais baixas quando elas estão distantes da linha do Equador, pois elas não vão ter, né? Ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, menos incidem, né, os raios solares no nosso planeta, quanto mais distante da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais raios solares incidem, né, diretamente, né, com mais intensidade. Então, galera do sexto ano, né, isso aqui foi mais uma aula de geografia. Até